Sempre quando você vai pensar em iniciar um projeto, você precisa entender aonde você está. Marcos, como assim você quer falar, eu preciso entender aonde eu estou? O primeiro tópico desse vídeo de hoje, que a gente vai falar sobre como conquistar o seu primeiro cliente como social media, é entender esse cliente está no mesmo patamar que eu? Como assim, Marcos? Vou te explicar agora. Por que eu falo que eu preciso entender se o cliente está no mesmo patamar que eu? Vamos fazer um raio-x de hoje, de você, social media, como você está hoje. Pensa o seguinte, eu atendo quantos clientes? Nenhum, esse é o meu primeiro cliente, né? Então, é muito mais fácil eu me identificar com clientes que estão próximo de não ter ali um nível de conhecimento maior por parte do mercado, e quando eu falo entender qual o patamar do cliente, se ele está no mesmo que o seu, é que se ele realmente está no mesmo momento que você, se ele está iniciando, se ele está ali naquele meio termo, para que você não tenha uma multinacional sem ter estrutura para atender essa multinacional. Eu vejo muita gente falando aqui, para você conquistar o seu primeiro cliente, você precisa estar isso, tá criando conteúdo, precisa criar o seu perfil. Acho que a primeira coisa que você precisa olhar é qual o patamar que você está agora? Qual o patamar que o cliente que eu procuro para esse momento? Esse cliente, se ele for muito grande, eu vou conseguir suprir todas essas demandas? Por isso que eu acho muito importante trazer esse primeiro tópico para que você faça um raio-x de onde você está e que você entenda qual cliente que realmente você vai conseguir atender no seu momento atual. Mas quando você fala sobre essa questão de faturamento, significa que eu não posso pegar um cliente que já tem um tempo de mercado? É claro que pode, você pode atender esse cliente. O que eu quero que você entenda nesse primeiro tópico é: tá, hoje eu sou um social media que tem ali 2 clientes, ou seja, eu tenho 6 meses de empresa. Já imaginando um cenário hipotético aqui, eu tenho 6 meses de empresa, eu atendo esses 6 clientes, esses 2 clientes, desculpa, e eu consigo aguentar isso daqui. Eu consigo aguentar a produção, o gerenciamento das mídias sociais desse cliente, então eu posso trazer esse outro cliente que eu vou aguentar também. Primeiro, olhe para tudo isso e, claro, em questão de faturamento, é que nem eu disse. É legal você fechar um cliente por R$ 1.500, mas mais legal ainda é você conseguir suprir a demanda dele. Eu lembro que um ano depois que eu já estava com a minha agência funcionando, um cliente me procurou para querer conteúdo para todos os dias. Naquele momento, eu ainda não tinha parceiros confiáveis, como designers, como redatores, não tinha como eu fazer essa transição, não tinha como eu pegar uma demanda dessa, porque senão eu ia deixar a desejar para outras pessoas, justamente porque eu trabalhava sozinho. E por que é importante eu colocar isso aqui num vídeo de como conseguir o seu primeiro cliente? Porque a ilusão de fechar um cliente que vai te pagar R$ 1.500 não pode suprir esse entendimento. Você não pode deixar de lado o que você realmente vai oferecer para esse cliente, se você vai aguentar a demanda que ele tem. Então esse é o nosso primeiro tópico. E antes de eu entrar no nosso segundo tópico, é social media, Marcos aqui. E aqui nesse canal eu compartilho conteúdo criativo e descomplicado para ajudar você na sua carreira de social media. O segundo tópico para que você queira conquistar o seu primeiro cliente é entender se ele tem um site ou se ele tem um negócio físico muito bem estruturado. Marcos, mas a gente está falando de conquistar um primeiro cliente. Por que eu preciso saber se o primeiro cliente tem que ter um site? Vou te explicar o porquê. Quando o cliente tem um site, significa que ele já começa a levar o negócio dele a sério. Quando o cliente tem um espaço físico bem pintado, bem organizado, com a comunicação visual muito bem estruturada, nesse momento já deve estar imaginando uma mercearia, uma padaria. E eu também sugiro que você comece por clientes assim, porque geralmente esses microempreendedores ou esses empreendedores de menor porte, e olha o tanto de aspas que eu estou fazendo aqui, eles têm um interesse maior em fazer acontecer. Então ele tem uma disposição maior em te ajudar, ele tem uma disposição maior de crescer junto com você. Voltando no primeiro tópico sobre clientes que estão no mesmo patamar que você. E, que nem eu estava falando aqui, agora vamos concentrar um pouquinho mais no site, principalmente se você conseguir fechar um cliente que vende serviço. Porque quando o cliente já começa com o site, você já presta atenção que esse cliente começou do jeito certo. Ou que esse cliente, mesmo que não tenha começado do jeito certo, ele entendeu que o caminho é ter um site, porque ele precisa fazer as coisas direito. Marcos, mas em 2023 tem cliente que ainda não tem site? Tem. Muitos, a grande maioria. E é importante eu falar para você se atentar a esses detalhes, porque quem sofre na frente não é muitas vezes esse cliente que você não fez o trabalho. Até porque um cliente indica o outro. Para você que não está ainda acostumado com o que é o mercado, a grande maioria dos clientes que você vai fechar depois de 1, 2 anos vai vir de indicações, ou de indicações de uma pessoa que você trabalhou, ou de indicações de alguém que você fez o serviço. Então é muito importante que você esteja atento a esse tópico de seu cliente ter uma loja física muito bem organizada, porque isso faz total diferença na hora de você trabalhar com as mídias sociais do cliente. Você vai poder ali, se você, caso tiver uma bagagem com tráfego pago, você vai poder direcionar o anúncio para o site, você vai conseguir ter argumentos para fazer com que a pessoa preste mais atenção dentro de uma plataforma que é só do cliente, sem contar que também é a casa do cliente, né? E mais, Marcos, se o cliente não tiver um site, mas for um cliente muito organizado, que tem uma loja física,
ou que tem um negócio muito bem explorado ali pelo mercado. Eu posso fechar? Claro que pode, mas certifique-se que esse cliente tem um plano para expansão. E isso é importante a gente certificar. Terceiro tópico importante é ter desenhados os seus serviços. Por que é importante você entender isso? Vamos juntar o primeiro e o segundo tópico. Se você precisa ter um cliente que está à altura da sua empresa, da sua agência que você está, entre aspas, começando agora. Se você precisa entender se o cliente também tem um site ou um espaço físico muito bem estruturado, você também precisa estar estruturado, de novo, para atender esse cliente, para atender a demanda desse cliente. Por que é importante eu falar que você precisa desenhar o seu serviço? O que você sabe fazer? Beleza, você fez o treinamento gratuito aqui do Social Media Marketing, que a gente está disponível aqui no canal, onde eu passo em 9 aulas como o social media pode começar a escalar o seu trabalho, começar a sua carreira ali no mundo de social media. Então você já se entende como um social media apto para trabalhar nas mídias sociais, para gerenciar o negócio do cliente. O que mais você fazer? Também sou um ótimo produtor de conteúdo. E isso é um diferencial meu, porque eu fiz o treinamento tudo sobre criação de conteúdo do Social Media Marketing e eu estou apto para levar a criação de conteúdo a sério para esse cliente. Eu sei fazer edições de vídeo não só no Instagram, mas também sei fazer edições de vídeo, por exemplo, no Premiere, por exemplo, no Canva. Eu sei fazer edições de vídeo mais complexas, então eu posso colocar isso também como um serviço. Você entende que quando você começa a entender o que você sabe fazer, fica mais fácil, primeiro, de você precificar esse serviço. E claro, eu vou trazer um vídeo para falar mais sobre precificação, tá na lista, fica tranquilo que vai sair numa semana. E você entende também o que você vai oferecer para esse cliente. Por exemplo, se você sabe produzir conteúdo, então você pode fazer roteiros para o YouTube, você pode fazer roteiros para Instagram, você pode fazer roteiros, entenda roteiro como conteúdos, tá? Você pode fazer conteúdo para o LinkedIn. Então você já entendeu que se o cliente chega e coloca aqui uma dificuldade que ele tem, você pode oferecer esse serviço para todas essas redes. Se ele vai fechar ou não, aí ele quem vê. Mas você pode entregar isso como um valor ali para o cliente que você está prospectando, seu primeiro cliente ou o cliente que você quer prospectar. Outra coisa que é importante dizer para esse vídeo aqui é que, mesmo que você já tenha um cliente, ele serve também para você que tem ali 2, 3 clientes ainda. Por quê? Porque tem muita gente que fechou clientes por indicação, mas não consegue ter a prospecção. E nesse ponto aqui eu vou trazer alguns outros dilemas por onde você pode conquistar o seu primeiro cliente também. Então sempre entenda o que você sabe fazer e o que você vai oferecer para esse mercado, para esse cliente, é muito importante. Quarto tópico é que você precisa ser sincero sobre quem é você nesse momento e não mentir para o seu futuro cliente. Vou assumir uma culpa que eu cometi aqui quando eu comecei em 2019. Teve um cliente em 2019 que eu falei para ele que eu sabia fazer tráfego pago de maneira impecável. Eu sabia fazer tráfego pago para as mídias sociais, Facebook e Instagram. Na época o Instagram nem era tudo o que é hoje, perto do que é hoje o Instagram não era. Mas eu não era expert. O que aconteceu? A gente começou a fazer algumas campanhas e as coisas não começaram a dar certo porque alguns objetivos que eu escolhi não eram próprios para aquilo e a conta do cliente também não estava nem amadurecida. Ou seja, eu não tinha nem esse conhecimento para falar para o cliente que sua conta não está amadurecida, por isso que a gente não está conseguindo fazer essas vendas. Você percebe que essa minha mentira me fez deixar um negócio para trás, uma porta fechada lá no passado que eu não vou conseguir abrir hoje? Então, primeiro, o que eu sei fazer, que não foi no tópico anterior, sei fazer isso, isso, isso e isso. Mas aí o cliente chega para você e pergunta, você sabe fazer tráfego pago? Se você não souber, seja sincero com o cliente. É melhor você fechar um negócio em que você sabe que vai dar certo, do que você tentar trazer mais uma habilidade que você não tem para dentro e acabar fechando essa porta que você não vai conseguir abrir no futuro, que nem eu falei para você aqui agora. Agora aqui no quinto tópico eu já vou começar a entrar um pouquinho em partes mais práticas, que é a parte prática que eu vou falar agora. A primeira que é que você divulgue seus trabalhos em grupos do Facebook. Marcos, o Facebook não está morto? Para grupos de trabalho, existem vários grupos do Facebook de social media que você coloca o seu trabalho lá e você consegue fechar clientes. Já consegui fechar clientes tanto por grupos de Facebook como por esse outro maneira que eu vou passar para você aqui, que é o 99 Freelas, tá? Deixando bem claro que esse vídeo não é patrocinado, tá bom? É só para que você tenha um novo interesse. Funciona mais ou menos como o grupo do Facebook, só que ele não é aberto. Lógico. Só que ele não tem as regras que no grupo de Facebook tem, mas eles têm as regras da plataforma que você precisa seguir. O 99 Freelas, você vai lá, basta você pesquisar aqui no YouTube que você vai ver, e você vai colocar o valor dos seus serviços conforme as pessoas colocam as demandas lá. Muitos empresários colocam que precisa de criação de conteúdo, precisam de uma outra coisinha, precisa de alguma coisa, e você consegue, primeiro, pegar freelas, também pode complementar a sua renda, e aqui eu já estou falando como renda, mas, como já aconteceu comigo, eu já fechei clientes
por lá. E por que eu indico o 99 Freelas? Porque ele é a melhor plataforma para isso. Primeiro, que nem eu falei, você vai conseguir fechar alguns freelas, se você estiver começando é melhor ainda, e eles podem se tornar futuros clientes. Então é importante você criar essa bagagem, entregar alguma coisa e criar o famigerado portfólio para que você também consiga colocar clientes importantes dentro da sua carteira. Então é importante eu trazer isso para você e deixar isso muito bem claro para que você consiga trabalhar de maneira tranquila dentro dessas duas plataformas. E nos grupos de Facebook também funciona do mesmo jeito. A partir do momento que o mediador te deixar que você participe do grupo, você vai colocar anúncios, você vai colocar ali pequenos copos falando: sou social media, tenho esses serviços aqui que eu ofereço, gerenciamento de conteúdo, planejamento de conteúdo, você vai elencar tudo o que você sabe fazer e provavelmente alguém vai querer fechar com você, vai pedir um portfólio, entre outras coisas. Beleza? É muito mais simples e eu prefiro te passar essas duas opções porque são opções mais fáceis de você gerenciar, principalmente o seu tempo. Porque você que está começando agora, se você trabalha em agência, talvez o tempo seja uma das coisas mais difíceis que você tem. Então é importante eu passar essas duas maneiras mais fáceis para você aqui. O sexto tópico, eu quero que você entenda se você vai ter algum nicho para trabalhar. Mas junto com isso, eu quero passar também que você tente apresentar melhorias para as mídias sociais em formato de consultoria. Marcos, você está falando que quer que eu trabalhe de graça para alguém? Não é isso. Pode apontar alguma melhoria para pessoas que você conhece. Quando você vai fazer o PAP, que para quem não sabe, o PAP é o porta-a-porta, você pode passar numa padaria e falar: eu vi aqui alguns pontos, principalmente padarias perto da sua casa, eu vi alguns pontos que a gente consegue melhorar aqui na sua mídia social, no seu Instagram, no seu Facebook. Eu posso te passar aqui agora, e se você quiser a gente pode acertar uma reunião pra gente, sei lá, conversar sobre isso, para eu te passar algumas coisas que eu tenho conhecimento, entre outras coisas. Não descarte a visita no local. Se você tem estabelecimentos perto da sua casa, se você trabalha em casa, home office, ou se você já tem um escritório, tem um lugar mais avançado, recomendo que você visite esses lugares e ofereça o seu serviço. Muitas vezes, o nosso primeiro cliente está na porta do lado que a gente nem sabe. Então, não descarte isso e ofereça o seu serviço para esses clientes, assim como você vai oferecer também no seu perfil, que também é mais uma dica aqui que eu vou dar nesse vídeo. Crie o seu perfil e crie conteúdo para ele. Por quê? Porque se você é um social media que gerencia mídias sociais e quer gerenciar a mídia social de alguém, você precisa primeiro gerenciar a sua. Você precisa primeiro criar conteúdo para suas mídias sociais, você precisa entregar aquilo que você faz, porque é a melhor maneira do cliente ver que você sabe fazer realmente o trabalho de social media, beleza? Agora, antes de eu fechar o vídeo, eu queria esclarecer uma dúvida que a Kátia deixou aqui, essa que está aparecendo para você na tela, sobre o treinamento, tudo sobre criação de conteúdo. E por que é importante eu esclarecer isso? A Kátia me perguntou se esse treinamento serve para quem está no segmento da arte, como professora ou como uma pessoa que desenvolve artes mesmo. E aí, Kátia, se eu entendi errado, eu peço desculpa, que eu tenho certeza que você está vendo esse vídeo aqui. O meu treinamento, tudo sobre criação de conteúdo, serve para todos os empresários que querem trabalhar como social media ou que querem, vamos colocar assim, que querem tocar as suas mídias sociais. E é importante que você entenda isso, porque como eu falo no treinamento, já falei aqui no vídeo que eu fiz sobre o que está por dentro, né, do treinamento, eu quero que você, social media da sua marca, social media da sua empresa ou social media que vai trabalhar com outras pessoas, caminhe com as suas próprias pernas na criação de conteúdo. Então é muito importante eu passar isso aqui para você e gosto muito que você está atento a isso e agradeço a Kátia por ter deixado essa pergunta aqui. Primeiro, que eu posso esclarecer no vídeo, e segundo, que é para que você possa entender que sim, esse treinamento é para todos os empresários, as pessoas que estão começando agora, as pessoas que já têm um empreendimento há mais tempo, vamos colocar assim, né? Então, é para todas as pessoas que querem trabalhar com criação de conteúdo para as mídias sociais. Esse foi o nosso vídeo de hoje, quando eu te passei algumas coisas que eu fiz para conquistar o meu primeiro cliente como social media, meu primeiro cliente da minha agência. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, assim como a Kátia, deixe um comentário aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer do mundo em te responder. Avalie esse vídeo deixando um like e, claro, se inscreva aqui, porque a gente está criando uma ótima comunidade aqui no YouTube para falar sobre social media e para compartilhar experiências por aqui, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!